Salve, salve, turma do café! Vai sair uma série agora, tem que ser séria, não tem jeito. É muito difícil tratar de imposto de renda logo de cara, tratar tudo de uma vez. Então vou fazer uma sériezinha. Começo hoje falando de origens e arrecadação e depois vou explicar como é que vai ser a sistemática do mês, tá? Aceito perguntas também, obviamente. Vamos devagar que a gente vai com calma, a gente vai chegando lá. Por isso que eu vim no fundo azul hoje. A gente precisa de céu para falar de imposto de renda, né? Vamos lá então. Como é que surgiu a ideia do imposto de renda no mundo? Eu sou sempre muito curiosa de como é que surgiram os impostos, né? Como é que surgiu a ideia de arrecadar um imposto de renda no mundo? Primeiro, arrecadar imposto de renda depende de uma renda e de um sistema financeiro, econômico que possa mensurar a renda das pessoas, né? Isso não surge muito cedo na humanidade. Então, o imposto de renda, ele começa a ser pensado como uma opção muito recentemente. Então, aí os historiadores não são, né, não tem muita regra sobre isso, não tem muito consenso, mas uma ideia de que ele teria sido criado na Inglaterra em 1404, só que ele foi criado de verdade. Então, tem outras ideias que acontecem, quer ver? Na França em 1710, em Florença, na verdade, na França em 1710, em Florença no século XV, né? Mas o que de verdade aconteceu foi em 1799, na Inglaterra, para financiar a guerra. Então a gente tem o primeiro-ministro chamado William Pitt, primeiro-ministro da Inglaterra, cria o Income Tax, que é o imposto de renda, né, em inglês, como uma forma de arranjar dinheiro para financiar a guerra contra a França. E não gostaram disso, mas ok, como é para financiar a guerra, tudo bem. E depois ele ficou fixo, né? O que eu achei mais interessante é que ele já surge de uma forma chamada progressiva. Então, assim, uma das regras do imposto de renda, uma das regras mais interessantes é que ele não tributa todo mundo da mesma forma no mundo inteiro, né? Normalmente ele tem uma escadinha. Olha que interessante como ele surge, como ele é criado lá em 1799. Em 3 classes. Na primeira classe estavam os que possuíam criadagem, carros e cavalos, os que eram mais ricos. Na segunda classe, a medida era em relógios, cães e janelas. Tô perdido, tem 2 cães aqui, né? Mas enfim. E a terceira classe se baseava na habitação. Então, olha que interessante, isso já surge de uma maneira progressiva. Hoje, a progressividade vem a partir da renda, né? Já chego para falar disso. Mas eu queria mencionar 2 declarações da Câmara dos Comuns na época, que eu acho muito interessante. Então, Charles Fox declara o seguinte: quais serão as consequências desta lei? Os seus únicos resultados serão o imediato aniquilamento do nosso comércio, a destruição de nossas fortunas e provavelmente de nossa liberdade pessoal. Acho interessante como esse argumento da destruição do comércio sempre retoma. E a gente viu que não destruiu o comércio coisa nenhuma, o comércio continua aí. Não estou defendendo imposto de renda, mas enfim, existe aí o comércio, isso não é um argumento válido. E aí Sir John Sinclair diz o seguinte: se nos impuserem este imposto, será lícito que algum dia nos livremos dele? Não. Enquanto durar a guerra, isso não será possível. Se na paz, esse acréscimo às rendas públicas for julgado indispensável. E foi. Agora, o ministro Pitt, usando de grande moderação, pede apenas 1/10 de nossas rendas. Mas o que impedirá de, no futuro, exigir 1/5 ou mesmo 1/3? Faz-se mistério ainda observar que essa lei será pretexto para uma infinidade de exigências altamente vexatórias. Gente, ele não estava errado, né? De fato, há muitas outras exigências, vieram muitos outros tributos atrás desse, e ele está dizendo aqui, então, exigir 1/5 ou 1/3, né? No Brasil exige-se basicamente 1/3, 27,5% chega perto de 1/3, mas a gente tem uma arrecadação bastante módica comparada com outros países no mundo, né? Na vizinha Argentina chega a 35%, tem países que chega a 60% e, pasme, já chegou a 65% no Brasil, deixa eu ver, eu anotei isso em algum outro lugar, entre 1963 e 65, alguma coisa assim. Depois se eu encontrar aqui nas minhas anotações eu falo com certeza. Mas chegou a 65% no Brasil. Então, de fato, a arrecadação com o imposto de renda,
ela sempre pega uma grande parte da renda das pessoas e, recapitulando, ela foi possível a partir do momento que a gente teve um sistema econômico. Quando a gente tem trocas, não é possível muito falar em renda, né? Você não tributa a renda, você tributa a troca, você tributa outro tipo de coisa, tá? Então, um imposto relativamente recente. Então, ele surge, em 1799 na Inglaterra pela primeira vez, e aí ele vai sendo incorporado às legislações. Nos Estados Unidos em 1861, na Itália em 1864, na França, na Alemanha em 1891, na França formalmente em 1910 e aqui no Brasil a gente tem a instituição dele em 1922. Então ele está fazendo quase 100 anos aí, 31 de dezembro a lei é de 31 de dezembro de 1922, quase 100 anos de imposto de renda que a gente tem aqui. Então, o texto da Constituição, foi na Constituição? Não foi, foi na lei. Lei 4.625 de 31 de dezembro de 1922 dizia o seguinte, artigo 31, fica instituído o Imposto Geral sobre a Renda, que será devido anualmente, a gente continua pagando anualmente também, por toda pessoa física ou jurídica residente no território do país. Então, veja, ele só alcança residentes, desde então é a mesma coisa. Incidirá em cada caso sobre o conjunto líquido dos rendimentos de qualquer origem. Basicamente, ele não mudou, ele tem o mesmo desenho, né? Só tem uma coisinha, ele precisa estar previsto no orçamento público. Então, ele precisa sempre estar previsto no orçamento anterior o quanto vai ser arrecadado com um imposto, não só imposto de renda, mas os impostos em geral. Eu preciso prever essa arrecadação no exercício anterior, no orçamento que é aprovado no exercício anterior. Só não sei se vocês estão acompanhando, mas o orçamento do ano de 2021 não foi aprovado ainda. Estamos hoje no dia... Gente, que dia é hoje? 10 já? Não, 5, né? Estamos hoje no dia 5 de abril de 2021 e o orçamento não foi aprovado ainda. Na verdade, ele passou agora no Congresso Nacional e ele precisa ser sancionado pelo presidente e tá aí um impasse. Eu acabei de ler antes de entrar aqui que um acordo político pode chegar a um ajuste. Mas essa é a situação que nós temos hoje, isso é um absurdo. Esse orçamento deveria estar aprovado até 31 de dezembro de 2021 com a previsão de receita, tá? O imposto de renda é o imposto que mais arrecada no país hoje e é assim desde 1973. Então é de fato um dos impostos mais relevantes, ele de fato pega muito pesado na nossa renda. E como é uma declaração de ajuste que é feita em princípio até agora 31 de abril, mas provavelmente isso vai ser alterado até 31 de julho, a gente paga basicamente tudo de uma vez. Quem não tem um emprego formal, que tenha a retenção na fonte, acaba pagando tudo de uma vez. Isso fica, né, não necessariamente tudo de uma vez. O Carnê-Leão, que parcela, foi autorizado, aí foi criado na década de 1970, a gente pode parcelar, mas ainda assim é um valor bastante alto que a gente paga, porque pega 1/3 da nossa renda, né? E para pessoas assalariadas, que fazem a maior parte da população brasileira, é uma porcentagem alta. Na verdade, são 15% da população brasileira apenas que precisa fazer a declaração do imposto de renda. Então não é tanta gente assim se a gente for ver. É que são as pessoas que estão aqui. Eu abri uma caixinha e aqui entre as pessoas que votaram, 69% precisa fazer essa declaração. Às vezes pela renda, às vezes simplesmente porque você tem uma aplicação financeira. Então, muitos estudantes que estão sempre por aqui, que não têm uma renda específica, mas que fazem aplicação financeira, eles precisam declarar pelo simples fato de fazerem aplicações financeiras, tá? Mas enfim, cerca de 15% da população brasileira é que precisa apresentar a declaração de imposto de renda, que em princípio até 31 de abril, mas pode ser alterado para 31 de julho. Vamos lá então? Eu tô seguindo meu roteirinho aqui para não me perder muito. Um dos princípios fundamentais do imposto de renda é o princípio da isonomia, né? Ele precisa seguir o princípio da isonomia, isso está escrito na Constituição, no artigo 150, inciso 2,
os impostos, no geral, precisam seguir o princípio da isonomia, que é o princípio da igualdade. O princípio da igualdade tributária, na verdade, o princípio da igualdade é um dos grandes princípios do direito brasileiro. Não se pode tratar as pessoas de forma desigual, na medida da sua igualdade. Acho que eu já falei isso algumas vezes aqui. Mas o que tem de diferente no imposto de renda é que ele coloca isso de maneira negativa, né? Não tratar de forma desigual. É estranha a redação, mas enfim, é isso que está escrito lá. E o objetivo é que as pessoas sejam tratadas de maneira igual, de acordo com aquilo que recebem, tá? Então, isso tá... artigo 150, inciso 2. É proibido instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Por que está escrito especificamente que é proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função? Porque isso já existiu no Brasil entre 1967 e 69, existiam os chamados privilégios odiosos, que favoreciam funcionários públicos, juízes, políticos, né? A Constituição de 88 impede esse tipo de favorecimento e não tem como mexer nisso. Isso é o que a gente chama cláusula pétrea, né? Isso é obrigado a ser mantido nesse formato. Beleza. Como é que eu executo esse princípio da igualdade? Como que eu garanto, então, que de fato esse princípio seja garantido? Por meio do que se chama princípio da capacidade contributiva. Eu vou olhar a capacidade contributiva das pessoas e vou tentar fazer que isso seja espelhado no imposto de renda. Como? Por meio do que se chama progressividade. Eu tenho, então, uma escala de alíquotas. Então, tenho uma isenção que vai para as pessoas que recebem mensalmente até R$ 1.903, né? E aí eu vou subindo. Tem a tabela, depois eu posso postar a tabela para vocês. De isenção para 7,5%, 15%, 21%, 27,5%. Posso falar especificamente, eu acho que vou ter que falar especificamente sobre isso, porque tem uma grande discussão sobre essa tabela. Essa tabela é péssima, porque ela tem poucos degraus, né? E ela é muito baixa. Pasmem, 27,5% é muito baixo comparado com todos os países da OCDE, com a comparação internacional é muito complexa com relação a isso, então eu acho que merece eu falar especificamente disso. Mas qual é a ideia? Eu tenho então... quem ganha até 1.903 não paga nada, depois disso a pessoa começa a pagar, e quem está ganhando R$ 4.664,48 por mês já paga a alíquota maior. Então quem ganha R$ 4.600 paga a mesma coisa que quem ganha R$ 50 mil no mês. É aí um dos problemas dessa tabela que precisava ser corrigido. O atual presidente foi eleito com essa ideia de correção, mas não fez muita coisa e acho muito difícil ele fazer agora num contexto de pandemia, né? Muito difícil abrir mão de receita tributária num contexto como esse, se bem que ele não precisaria abrir mão se ele fizesse algum tipo de ajuste, só que é muito difícil tributar os mais ricos, né? Bom, o Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, diz que a tabela está defasada em 113%, se a gente for tomar como base 1996, que é quando começou o Plano Real, né? Quando o real passou a existir, então da onde a gente consegue ter algum tipo de parâmetro, ela está defasada em 113%. E desde 2015 não tem nenhum tipo de ajuste na tabela. Isso significa que a cada ano a gente paga mais imposto de renda. Então a gente tem, na verdade, um aumento de arrecadação todo ano, desde 2015, porque a gente não tem uma atualização dessa tabela do imposto de renda. E parece que ninguém está muito interessado em mudar isso, né, gente? Não se vê nenhum tipo de movimentação nesse sentido. Vamos lá. Uma coisa que preciso deixar claro. Eu falei aqui que, né, quem ganha até R$ 1.903 por mês não paga nada. A gente conta por mês, porque no Brasil a gente recebe por mês, a gente faz as nossas contas mensalmente, tanto é que no começo do ano a gente fica, é comum que o brasileiro fique apertado, porque ele não coloca na conta o IPTU,
o IPVA, que ele tem que pagar tudo de uma vez no mês de janeiro, né? A gente deveria fazer essa conta de maneira anual. E o imposto de renda, ele é feito de maneira anual. Por isso que a gente tem que agora fazer o que se chama declaração de ajuste. Essa declaração que a gente precisa entregar agora, 31 de abril ou 31 de julho, dependendo da data que vai ficar definida aí, é uma declaração de ajuste. Isso significa, eu preciso pegar tudo o que eu ganhei no ano e fazer bater nessa tabelinha. Bom, então se eu tô trabalhando, sei lá, até o mês de março eu recebi R$4.000, mas depois eu não recebi mais nada, eu vou fazer um ajuste, eu vou ter o que se chama restituição, tá? Então é por isso que é uma declaração de ajuste. E essa declaração, então a forma que o fisco brasileiro escolheu para fazer a cobrança é pela autodeclaração. Eu vou lá e eu faço a declaração de quanto eu ganhei. Mas então eu posso declarar errado? Posso. Posso sonegar? Posso, mas aí eu caio na malha fina, né? Essa é a situação, você corre o risco de cair na malha fina, que é uma das perguntas que eu fiz, algumas pessoas já caíram na malha fina. E até teve uma pergunta, não foi uma pergunta, mas uma observação da Silvia, que está morando em Portugal, que caiu na malha fina porque se esqueceu de fazer uma declaração quando foi morar fora. Então existem todas essas possibilidades, a gente pode fazer uma live especificamente sobre isso, é que eu preciso falar de coisas mais gerais hoje, né? Então a gente tem essa declaração de ajuste que a gente paga pelo ano e a gente pode receber a restituição. Ok, eu estou pagando aí 1/3 da minha renda, grosso modo, obviamente, para o Estado. Para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro é uma receita pública que vai para uma bolsa geral do Estado. Ela vai para tudo. Ela vai para pagar salário de servidor público, ela vai para pagar asfalto, ela vai para pagar almoços para receber políticos, ela vai para tudo. Esse dinheiro vai para a bolsa geral. E existe uma possibilidade de eu ter alguma gerência, alguma ingerência sobre esse valor e destinar uma parcela disso para algum tipo de entidade. Então, eu posso, até 3% daquilo do meu imposto, eu posso destinar para uma entidade de assistência, né? Mas, espera aí, mesmo que eu já paguei, porque existe uma outra regra, que é a regra de... nossa, me fugiu a palavra agora. Quando a pessoa é empregada, o valor já fica retido. É a retenção do imposto. Então, eu mesmo, eu trabalho na Universidade de São Paulo, eu não pago isso agora. Eu já paguei mês a mês. Todo mundo que tem a tal da carteira assinada paga mês a mês, porque é obrigação da empresa fazer esse desconto e repassar para o fisco. Quando a empresa faz esse desconto, ela envia esse dinheiro para o fisco. Se ela enviou a mais, eu tenho o direito de receber. Então, não significa que se eu fizer uma declaração agora e eu tiver uma restituição, não significa que eu não estou pagando. Significa que eu já paguei e que eu paguei a mais. E é por isso, então, que eu posso pegar 3% desse dinheiro que eu paguei e dizer para o Estado, dizer para o governo federal: olha, eu quero que você doe, que você entregue diretamente 3% desse dinheiro que eu estou te dando na mão de uma determinada entidade. Eu vou falar aqui do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Por que eu vou falar sobre eles? Primeiro, porque eu tive um aluno que fez um TCC sobre isso, o Isaac, meu querido pomposo, ganhou o 3º lugar na monografia porque ele trabalhou no CMDCA. E segundo, que o CMDCA entrou em contato comigo e pediu para eu falar sobre isso. Então, assim, não é só para o CMDCA que você pode doar, mas eu vou falar especificamente do CMDCA, que a gente vai fazer uma live com eles. Então, na quarta-feira, eu vou falar sobre o que é o CMDCA com um representante do CMDCA, é por isso que eu vou fazer uma série sobre o imposto de renda. Então, por um lado, a gente tem isso para ver exatamente onde vai esse dinheiro. Então, é um dinheiro meu que eu estou dando para o Estado e eu posso ter algum tipo de contato, algum tipo de contribuição melhor. O CMDCA é uma entidade da cidade. Eu posso ir lá na cidade e saber o que eles estão fazendo com esse dinheiro especificamente. Então é interessante porque você tem uma forma de controle, tá? Então, ok?
vamos falar sobre o CMDCA na quarta-feira e na sexta-feira vem um auditor da Receita Federal que vai dizer para mim exatamente como fazer essa doação, porque confesso que para mim era novidade isso, de que eu posso fazer essa destinação ainda que eu não vá pagar nada extra, eu não vou tirar nada do meu bolso agora, isso já foi retirado no ano passado. É um campo simples na nossa declaração do imposto de renda. Falando da declaração do imposto de renda, acho que eu preciso voltar para falar um pouquinho de como que era essa declaração. Então, eu até tirei um print aqui, ó. Até 1991, eu tinha que fazer um formulário impresso, que era isso aí. Eu tinha que ir na livraria, comprar este formulário, pagar para comprar esse formulário, fazer com papel carbono. Eu me lembro muito do meu pai fazendo isso. Botava um papel carbono, colocava na máquina e datilografava todos os itens ano por ano. Hoje em dia a gente importa as informações, né? Eu tinha que datilografar especificamente todos os itens, todos os bens que eu declarava e fazer as contas. Então, por isso que um contador normalmente fazia isso, porque não era fácil, imagina, né? Imagina você fazer, se não é fácil fazer hoje com um programa que faz quase tudo pra gente, imagina você ter que fazer a declaração desse jeito, né? Então, até 91 era esse formulário impresso, com a pessoa fazendo as próprias contas e ela definia quanto ela tinha que pagar. Você imagina isso sendo processado pela Receita Federal, o tanto que demorava e o tanto que possibilitava a sonegação, né? Com a automatização dos processos, a gente tem uma menor possibilidade de sonegação fiscal. Então, desde 2010, passou a 2010 não. O formulário eletrônico surge em 91 e aí eu entregava no disquete, gente. Desculpa, mas a gente precisa falar dessa coisa do disquete, né? Aquele disquete enquadradinho, você colocava coisa no disquete e ia até a Receita Federal entregar. Você precisava fazer, na verdade com o formulário também, mas com o disquete você também precisava ir até a Receita Federal fazer essa entrega. Por isso que era muito mais fácil você contratar um contador, né? Ele ia lá e ele entregava de várias pessoas ao mesmo tempo, né? Tá tudo certo. Eu fiz isso durante alguns anos, porque trabalhava em 97, eu já trabalhava, já oferia a renda, já era uma renda tributável, então o contador ia fazer essa entrega para mim, era um amigo do meu pai que fazia para mim. Bom, em 1997 começou a surgir o primeiro programa ReceitaNet, que era um programa de automatização de entrega. Então eu passei a poder entregar isso de maneira automática, né? E até 2010 eu podia entregar isso na Receita. Desde 2010 é que não pode mais. Então, desde 2010 que a gente tem essa automação, essa facilidade de fazer essa declaração do imposto de renda e de entregar isso. A gente tem mais controle sobre os nossos bens. E uma outra questão relevante é a questão do sigilo, né? Quando eu escolho um contador, eu preciso confiar muito que ele vá manter sigilo sobre todos os bens daquela minha declaração. Servidores públicos precisam entregar a sua declaração de imposto de renda quando entram no cargo. Todo e qualquer servidor público, eu também. Então, os eleitos fazem isso, eles obrigatoriamente entregam a sua declaração, por isso que a gente vê aí, vira e mexe a gente vê na mídia, uma questão do aumento de bens. Então, os bens que eu declaro na minha declaração, eles não são tributáveis, eles estão ali apenas para uma forma de conferência. Se eu tiver algum bem que é incompatível com a minha renda, isso indica uma possível sonegação. Então, pode ser que eu caia na malha fina em razão disso, mas isso não não faz parte da tributação, é só uma questão de conferência se você está sonegando ou não. Então, né, comprar uma casa de 4 milhões de reais que não cabe na minha renda, né, às vezes não é algo muito adequado, então pode me fazer cair na malha fina, pode indicar algum tipo de sonegação ou de lavagem de dinheiro ou de rachadinha, alguma coisa assim. Não estou indicando nada, né?
Beleza, era isso que eu precisava falar. Tô só vendo se eu falei tudo daqui que eu queria falar para hoje. Então assim, gente, a gente vai fazer uma série maior. Primeira coisa, baixa a declaração do imposto de renda, mesmo que você não vá declarar. Faça uma simulação da sua renda, quanto você quer ganhar. Coloca lá. Você baixar isso no seu computador, você faz no seu computador offline. Não tem nenhum tipo de... Não existe uma forma de espionagem no seu computador para isso. Você pode testar de várias formas. Uma pergunta que é muito comum. Mas eu posso escolher fazer pela forma simplificada ou pela forma completa? Pode. É escolha sua. E para você poder fazer essa doação, sobre a qual vamos comentar na quarta-feira, você precisa fazer pela forma completa, tá? Mas o que não significa que você vai ter uma redução no desconto, tá? Você faz pela forma completa e consegue ter um desconto da mesma forma. A gente tira essas dúvidas também na sexta-feira com o auditor fiscal. Tem uma outra dúvida interessante que veio de um contador que estava informando para uma das pessoas, um dos cafezeiros aqui, falou para ele, olha, o Estado gosta de ter dinheiro, se você faz essa destinação, você vai cair na malha fina mais facilmente. Então vamos tirar essa dúvida na sexta-feira com o auditor fiscal, tá? Então, quarta-feira, falo com uma representante do CMDCA, o Conselho Municipal do Direito das Crianças e do Adolescente, para ver onde é que vai esse dinheiro. Na sexta-feira, falo com o auditor fiscal da Receita Federal para ajudar a gente a fazer essa destinação e a gente vai entendendo sobre isso. Na segunda-feira, posso voltar falando de imposto de renda, se interessar e se sobrar alguma dúvida ainda para a gente falar. Hoje tem podcast no ar sobre imposto sobre grandes fortunas. Dá uma olhada lá, porque também tem imposto de renda lá, quando eu falei do imposto sobre grandes fortunas, tá bom? Tá no Spotify, tá nos outros agregadores aí também, tá bem? A gente vai se falando, tá joia? Até a próxima, gente. Beijo, beijo.